Bom dia, tudo bem? E aí, Marquinhos, qual foi a primeira impressão que você teve? A gente viu um time postado que o treino foi liberado. A tendência é esse time, com o Badi, com o Elvis, Ferrugem, o Jefferson, essa é a tendência do time? Bom dia, né? A primeira impressão foi positiva. Já havia tido essa impressão ao entrar no vestiário, né? Sem ter o contato de treinamento, especificamente. E no treinamento me confirmou a primeira impressão de vestiário. Gostei daquilo que foi, acho que uma semana é pouco ainda, né? Mas muito bem aproveitada, muito bem trabalhada. Em relação à equipe, é próxima daquela primeira formação, né? Tem alguns pontos ainda que nós precisamos estudar da equipe de Santa Cruz, porque é uma equipe que jogou em Medellín, com alguns desfalques, alguns atletas poupados. Então, assim, eu gosto de sempre monitorar o adversário para que busque uma melhor formação dentro do cenário de jogo e que encaixe melhor quanto à estratégia de jogo frente ao adversário. Então nós vamos estar avaliando essa questão do Santa Cruz, mas nós já temos um modelo de jogo para ser implantado, né, a partir de domingo, e não foge muito daquilo que vocês observaram, do que foi trabalhado a semana. E o que já vai ser possível ver no Marquinhos? É sempre uma pergunta tradicional quando chega um técnico novo, né? Até pelo fato de você ter tido alguns dias aí para treinar até esse jogo de domingo. O que já vai ser possível colocar em prática daquilo que tu pensa de futebol, Marquinhos? Eu acho que já começa um start aí quanto ao plano de jogo, quanto à postura da equipe, atitude. Primeira coisa tem que ser atitude, né? Quando nós falamos em Figueirense, nós falamos em time com raça, em time de pegada, em time que não desiste da disputa pela bola. E aí entra também o meu modelo de jogo, né? Que é uma equipe com posse de bola. As minhas equipes eu gosto de trabalhar sempre em prol da bola, ou seja, ficar com ela, né? Não apenas em transição. Não adianta você roubar a bola e entregar para o adversário toda hora. Então você tem que ter paciência, você tem que saber, né, circular a bola. Então espero que domingo nós já possamos implementar aquilo que foi ou vem sendo trabalhado ao longo da semana. Então espero ver uma equipe, e tenho certeza, né, que a torcida verá uma equipe aí com muita vibração. Uma equipe não só pela mudança, né, de comando, que a gente sabe que quando se tem essa troca, se tem essa mudança de postura, né, mas principalmente na questão tática de jogo, no que diz respeito ao modelo de jogo, em função da posse de bola e a organização, né, umas transições tanto de defesa para ataque, principalmente de ataque para defesa, muito bem postado, muito bem organizado, e uma equipe que busque a vitória do primeiro ao último momento. Marquinhos, além da questão técnica e tática, há nesse momento uma necessidade também daquele espírito de decisão. Tu sentiu isso no grupo essa semana? Tu conseguiu passar isso também com toda, né, com a tua experiência para o grupo essa semana? Eu percebi que ela vem aumentando, esse espírito competitivo, né? Essas decisões que teremos. Eu acho que nós temos que pensar jogo a jogo. Nós temos essa primeira decisão de 12, né, que vamos fazer até o término da competição. Então, ela veio aumentando durante a semana. E a tendência é chegar no ponto certo para essa partida. Claro que você não pode elevar tanto, até porque o momento você tem que tomar cuidados, né? Se você excede essa preparação, você acaba tendo atleta expulso, isso pode ser prejudicial no momento da partida, ainda mais jogando em casa. Então tem que se ter o equilíbrio para poder mentalmente você recuperar esses atletas, né, e passar a trabalhar dentro daquele cenário que nós entendemos que seja necessário para a conquista da vitória. Marquinhos, já tem um jogo, já chega com um jogo muito difícil e importante por ser um confronto direto, né, contra o Santa Cruz. Estava dando uma olhadinha na tabela, dos 12 jogos que vocês têm, 5 são confrontos diretos de times que estão na parte de baixo da tabela. Isso é importante e é positivo para vocês buscarem essa recuperação? Sem dúvida, né? Importante pelo momento da competição. Como eu falei na apresentação, tem que se ter equilíbrio, tem que se ter calma, né? O Figueirense entrou na zona de rebaixamento, mas encontra-se a um ponto de sair, né, desse momento. Então, não é uma ação desesperadora. Tem que se ter equilíbrio, porque uma ação errada nos próximos 3, 4 jogos aí pode comprometer. Então, nós temos que jogar junto, né? Eu tenho certeza que a torcida vai vibrar, vai comemorar, vai estar presente, se fazer presente, né? Porque eu digo que nós temos 12 decisões e nós temos que fazer aqui o Orlando Scarpelli literalmente virar um caldeirão. Eu sei que o momento o torcedor fica apreensivo, né? Fica ansioso, mas vai ter que jogar junto conosco. Vai ter que acreditar até a última rodada. É um momento delicado, é um momento difícil sim, né? Tenho essa experiência por ter passado por 2 oportunidades pelo Curitiba e sei o quanto é difícil. Mas não aceitaria
o desafio de vir ao Figueirense não entendesse que temos totais condições de sair desse desconforto qual o clube se encontra hoje. Principalmente pelo elenco que se tem, né? Chego sem ter uma opção sequer de contratação, nós vamos procurar trocar o pneu com o carro andando, né? Com as ferramentas que temos. Mas essas ferramentas são ferramentas que estão bem afinadas, né? Estão muito bem afinadas, estão muito bem ajeitadas, é só questão mental mesmo, pelo momento da competição, mas eu acredito e creio que vamos fazer um bom trabalho de recuperação pelo grupo que tem aí. Marquinhos, a questão 2 em 1. O que você projeta de número de pontos para fugir do rebaixamento pela tua experiência, pelo que você está vendo aí? Quantos pontos são necessários? E o Rafael Moura a gente viu treinando com bola. Ele pode ficar no banco? Ele pode ser uma opção? Qual é a tendência? Em relação à pontuação, eu gosto sempre, quando chega nessa reta final do Campeonato Brasileiro, trabalhar os próximos 3 pontos. A gente acompanha, a gente estuda, e esses números, o qual se fala em 45, 46, 44, ele tem alterado, não muito, né? Mas de ano para ano ele tem tido aí uma alteração para 1 para 2 pontos a mais, ou para 1 para 2 pontos a menos do número mágico. Então ainda não se tem, e ainda mais este ano, que nós temos visto aí um campeonato com muito perde-ganho e pontuações muito próximas, né? O próprio América, que talvez já estivesse numa zona totalmente desconfortável, essa última rodada, vitória frente ao Inter, o fez também respirar. Então, é uma competição que eu acredito que até a última rodada vai ter uma expectativa muito grande em relação, não só na parte de cima, como na parte de baixo. Mas o Figueirense, a cada rodada, a cada ponto conquistado, nós vamos procurar estar colocando numa condição mais confortável dentro da tabela. Em relação ao Rafael Moura, ele realmente tem passado por esse processo de transição, né? Iniciou o processo com bola. Nós ainda temos o treinamento de hoje, temos o treinamento de amanhã. Ainda não tem como posicionar, porque nós vamos conversar com o departamento médico, né? Vamos conversar com o departamento de fisiologia, departamento físico, avaliar como um todo e tomar a decisão, né? E escutar o próprio atleta, né? Ver como ele se encontra, para que nós tenhamos aí a condição de ver se aproveitamos ele ou não para esta partida, né? Ontem ele treinou, mas o principal é justamente essa recuperação pós-treino, né? Não é nem o treinamento em si, mas é o 24 horas pós-treino que é a melhor avaliação. Como ontem ele treinou no período da tarde, hoje o treino é pela manhã, então vai haver uma carga de trabalho. E claro que controlado, né? Não é uma carga solta de trabalho, é uma carga controlada para que nós possamos avaliar ao final do dia de hoje a melhor condição qual ele se encontra, e amanhã, aí sim, dentro do trabalho, definir qual a melhor estratégia, se levá-lo para a partida ou não, né, em função do que ele sente e do que foi a semana para ele. Até em cima do que a gente viu no treino dessa semana, Marquinhos, sobre o Lins, você utilizou ele numa primeira parte naquela função mais adiantada, centralizada, depois recuando, fazendo a beirada. Até pelo poder de decisão que a gente já viu do Lins nesse ano, você vê até um pouco de desperdício, não deixá-lo mais adiante, mais próximo à área, como foi o caso da primeira parte do treino? É um atleta que eu acompanho, né, desde o Criciúma, até antes dele ir para o Japão, passou 2 ou 3 anos, né, se eu não me engano lá, então até mesmo esse retorno dele, ele tem sentido um pouco de dificuldade pelo lastro que ele adquiriu lá no futebol japonês, né, principalmente na questão física. Então eu pretendo utilizá-lo numa condição que ele se sinta mais confortável. Ele é um atleta que tem um poder de finalização muito bom, por esse lastro físico ainda não está bem definido em função do tempo que ele ficou no Japão. A gente tem que tomar alguns cuidados necessários para não perdê-lo, principalmente nessa reta final de competição. Mas é um jogador que eu gosto de vê-lo mais próximo do gol, né? Eu gosto de vê-lo mais solto, né? Mas é claro que sem a bola, hoje o jogador ele tem que cumprir funções. E não diferente, tanto ele quanto o Rafael, quanto o Everton ou outro atleta que vem atuar ali na frente, deva cumprir essas funções sem a bola. Com a bola, eu acho que o jogador tem a liberdade, né? Tem a criatividade de se desenvolver, principalmente no último terço de campo. E ele é um atleta que ele tem isso, né? Muito bem. E tem uma boa finalização. Então, vamos avaliar, volto a dizer, vou estudar a equipe do Santa, né? Ver o que o Doriva deva estar preparando lá, para que eu tenha ou possa tomar a melhor decisão e a melhor estratégia de jogo para enfrentar o Santa Cruz. Pois é, uma incógnita sobre o time, né? Uma incógnita sobre o time do Santa Cruz, porque fez esse jogo lá em Medellín, alguns atletas importantes jogaram, outros não.
mas o Santa, a maioria das equipes, né, dessa mesma faixa da tabela vem aqui para jogar por uma bola. O Santa precisa do resultado ainda mais que o Figueirense. Até em função disso, acho que pode ser um jogo mais aberto, as duas equipes procurando gol? Eu tive a oportunidade de enfrentar o Doriva este ano, né? Eu comandando o Fortaleza, ele comandando o Bahia. E foram 2 grandes jogos, com jogos realmente, e jogos decisivos, assim como é o nosso, né? No jogo de domingo, na rodada de domingo. Então eu acredito que seja um jogo bom de se ver, agradável taticamente, e que as duas equipes vão buscar a vitória, né? Nós não podemos abrir mão disso. O Figueirense encontra-se no momento de 12 jogos restantes, tendo que buscar 6 vitórias, né? Para que possa achar um número interessante. E nós temos essas partidas em casa, então nós temos que procurar vencer. Não adianta você jogar em casa ou ter um número de vencibilidade em casa com um número alto de empates. No Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, é melhor você arriscar uma vitória do que jogar por 3 empates, porque o primeiro critério de desempate dentro do Campeonato Brasileiro é o número de vitórias. Então é mais preferível, dentro de 3 jogos, você ganhar uma e perder 2, do que você manter uma invencibilidade de 3 jogos com 3 empates. Esse, pelo menos, é a minha conta, o meu pensamento. Por conta disso, o Figueirense tem que desprender desse pensamento de só defender e tem que atacar. Não adianta só defender, porque se nós terminarmos aí com os 6 jogos em casa e 6 jogos empatados, são apenas 6 pontos conquistados. E não será suficiente para que possa conquistar jogo, pontuar fora de casa, para permanecer na Série A. Então, por conta disso, de maneira equilibrada, taticamente, eu tenho conversado muito com o grupo e posicionado durante a semana, né, para fazer as correções que eu entenda que se faça necessário, dentro daquilo que eu entendo como modelo de jogo, mas o Figueirense tem que jogar para frente, né? Ainda encontra-se num estágio muito ansioso e pelo fato de estar na zona de rebaixamento nesse momento, os atletas, é normal que encontrem-se inseguros, né? Então, muito passes errados em treinamento que a gente tem procurado consertar. É mais um trabalho mental e técnico, né, do que tático. Mas, taticamente, eu acredito que nós já vamos ter um comportamento diferente em atitude, né, em organização. E aí é corrigindo, passo a passo, semana a semana, dia a dia, treino a treino, a qualidade técnica do atleta e aprimorar a condição tática ofensiva da equipe. Porque eu tenho visto que nós temos, nesses primeiros treinamentos, temos tendo um bom comportamento tático defensivo, mas quando entra no último terço de jogo, nós temos perdido muita situação ofensiva, né? Então eu quero melhorar isso e não é do dia para a noite, né? Requer trabalho. Última. Marquinhos, acho que até uma pergunta que eu quero fazer seria mais direcionada ao Kleber, mas quem sabe você possa ajudar. Não é comum, ao menos aqui no Figueirense, você ter 4 auxiliares, como é o caso agora. Tem o Hudson, o Tuca e os 2 que vieram contigo. Como é que ficou essa distribuição de funções, até para a gente entender como é que está funcionando esse trabalho de vocês, dando suporte? Não, tem sido bacana, né? Claro que ainda essa semana é uma semana de observação, é uma semana que eu tenho observado o trabalho de todos, né? E o presidente deu liberdade, né? Assim como o Kleber, para que tenhamos aí a melhor decisão no sentido de função, né? Não sai ninguém, não entra mais ninguém, mas também não sai mais ninguém. Então nós vamos direcionar o trabalho da melhor maneira possível. Tem profissionais qualificados, tem profissionais competentes e nós chegamos para agregar, né? O Edson é meu auxiliar direto, o Glidson trabalha na preparação física, né? Então a gente vai fazer uma composição bacana para que some. Eu acho que agora é hora de fechar o grupo, é hora do vestiário estar blindado, é hora de nós nos fecharmos, porque só assim é que nós vamos fazer um Figueirense mais forte, né? Partindo de dentro do vestiário para fora. Né, ali na comissão técnica, jogadores, a direção, a presidência, né, e a torcida. Eu acho que todos nós unidos fazemos um Figueirense muito mais forte. E é isso que nós precisamos. Então agora não é hora de ter vestiário conturbado, de ter muito mimimi. Nós temos que falar menos e trabalhar mais. Quanto menos falar e mais trabalhar é em prol do Figueirense e pelo Figueirense que nós estamos visualizando a permanência na Série A. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, bom dia, viu? Obrigado, Marquinhos. Isso!